Olá, eu me chamo Sabrina, sou do Edificando o Reino. Estamos fazendo uma série de estudos sobre os personagens femininos da Bíblia. O personagem de hoje é Tamar, a nora de Judá. As genealogias não são uma leitura muito convidativa, principalmente na hora de dormir. Você talvez as receba com bocejo ou passe inteiramente por cima delas enquanto lê a sua Bíblia. Mas até mesmo longas listas de nomes enigmáticos podem revelar interessantes visões do misterioso plano de Deus. É assim que as escrituras funcionam, expondo riquezas ocultas a cada página. Veja, por exemplo, a genealogia no primeiro capítulo de Mateus. Ela alista um total de 41 ancestrais de Jesus do sexo masculino, a começar de Abraão, e simplesmente 5 ancestrais femininas, 3 das quais, Tamar, Raabe e Batseba, com histórias recheadas de detalhes desagradáveis, como incesto, prostituição, fornicação e assassinato. Jesus, o Filho perfeito, do Pai perfeito, tinha em sua árvore genealógica vários ramos imperfeitos e um número suficiente de personagens pitorescos para povoar um romance moderno. A simples menção de mulheres em sua genealogia já é surpreendente, e mais ainda o fato de que 4 das 5 engravidaram fora do casamento. Além disso, 4 dessas mulheres eram estrangeiras e não israelitas. Tamar está incluída em ambas as categorias. Seu sogro Judá, filho de Jacó e Lia, havia arranjado para que ela se casasse com o seu primogênito meio cananita e meio hebreu. Era um homem perverso a qual Deus matou por causa de seus pecados. Isso é tudo o que sabemos dele. Depois de vinha Onã, o segundo filho de Judá. Como era costume na época, Judá deu Onã à viúva Tamar, instruindo-o para dormir com ela, para que pudesse ter filhos, os quais continuariam a linhagem de Esse costume era chamado levirato, que significa irmão do marido. O primeiro filho dessa descendência, do irmão morto, continuaria a linhagem e as questões de herança para esse irmão já falecido. Mas Onã era esperto demais. Buscava apenas os seus próprios interesses. Ele dormia com Tamar, mas derramava seu sêmen no chão, assegurando assim que ela continuasse estéril. Desse modo, não ficaria sobrecarregado de responsabilidades com crianças que iriam continuar a linhagem do irmão e não a sua. Deus, porém, notou isso, e Onã também morreu por causa da sua perversidade. Assim, Judá já perdera 2 de seus filhos para Tamar. Deveria arriscar ele um terceiro? Selá era o único filho que restava, e ainda não tinha chegado à idade adulta. A fim de acalmar a nora, Judá a aconselhou a voltar para a casa de seu pai e a viver como viúva até que Selá pudesse se casar. O tempo passou, entretanto, como um rio que corre bem devagar, e Tamar continuava vestida com roupas de viúva. Depois que a mulher de Judá morreu, ele viajou certo dia para Tímina, a fim de tosar as suas ovelhas. Ao saber da viagem do sogro, Tamar decidiu agir de maneira dramática e desesperada. Se Judá não queria dar seu filho mais moço em casamento, ela faria o possível para propagar o nome da família a seu modo. Tirando as roupas de viúva, disfarçou-se, colocando um véu, como se fosse uma prostituta, e sentou-se ao lado da estrada para Tímina. Judá dormiu com ela e lhe deu o seu anel de sinete e seu cordão, juntamente com o seu cajado como penhor de pagamento futuro. Cerca de 3 meses mais tarde, Judá soube que Tamar estava grávida, mas não tinha ideia de que ele fosse o responsável pela condição dela. Furioso porque a nora havia se prostituído, ordenou que fosse queimada até a morte. Antes de a sentença ser executada, Tamar lhe enviou, porém, uma mensagem chocante. Do homem de quem são estas coisas concebi. Reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Gênesis 38, 25. Judá
Viu Tamar como uma causadora de desgraças em sua família, em vez de reconhecer a iniquidade dos seus filhos. E agora, uma situação ainda pior. O homem que tão rapidamente julgara Tamar, sem se importar com o encontro secreto que teve com uma prostituta, foi pego de surpresa. Para seu crédito, contou a verdade, dizendo: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. 6 meses mais tarde, Tamar deu à luz gêmeos. Mais uma vez, como acontecera com Jacó e Esaú, os gêmeos lutavam em seu ventre. Uma pequenina mão saiu e depois desapareceu, mas não antes de ser amarrada com um fio vermelho pela parteira. A seguir surgiu um corpinho escorregadio, mas sem o fio escarlate. Eles chamaram o primeiro menino de Pérez, que significa abrindo caminho. A seguir, o que tinha o fio vermelho nasceu e o chamaram de Zera, que significa escarlate. Pérez foi reconhecido como primogênito. De sua descendência viria o rei Davi e, finalmente, centenas de anos mais tarde, Jesus de Nazaré. Judá mostrara pouco interesse pela continuação de sua linhagem. Em vez disso, Deus usou uma mulher, envergonhada por ser estéril e decidida a vencê-la, a fim de assegurar que a tribo de Judá não só sobrevivesse, como também viesse um dia gerar o Messias do mundo. Por mais abominável que pareça para nós, a prostituição, na verdade, era uma espécie de adoração no Oriente Próximo da Antiguidade. Os povos pagãos frequentemente acreditavam que os seus deuses da fertilidade concediam bênçãos para aqueles que praticavam a prostituição cultual. Os sacrifícios e pagamentos pelo uso de uma prostituta cultual representavam grandes somas de dinheiro para os cofres da divindade adorada. O intercurso sexual em si simbolizava a fertilidade esperada e a abundância da colheita. Judá, um viúvo que só recentemente fora consolado da sua tristeza, viajou para Tímina na época datosa para ver como suas ovelhas estavam sendo tosqueadas. É possível que, ao ver Tamar, tenha pensado que ela fosse uma prostituta do santuário e teve intercurso com ela para garantir uma boa quantidade de lã. Isso não justifica, de forma alguma, o ato de Judá, mas lança alguma luz sobre seus possíveis motivos. As prostitutas do santuário mantinham-se cobertas por espessos véus antes e depois do intercurso sexual, numa tentativa de criar a ilusão de que o participante estava realmente praticando o ato sexual com a própria deusa. Essa prática favoreceu Tamar, dando-lhe o disfarce perfeito para que seu sogro jamais a reconhecesse. A prostituição é uma imagem usada muitas vezes pelos profetas bíblicos para descrever a desobediência de Israel e a sua tendência de seguir falsos deuses. Eles consideravam Deus como marido de Israel, seu guardião e seu verdadeiro amor. Sempre que os israelitas se afastavam do Deus verdadeiro, adorando deuses falsos, eles se prostituíam. Essa é uma ilustração bem forte, mas correta, do afastamento do Deus que os amava sinceramente e que estava disposto a cuidar deles e a vigiá-los, bastando que permanecessem leais ao Senhor. A história de Tamar toma-nos de surpresa e causa certa repulsa. Recuamos diante do sórdidos detalhes da prostituição e encontramos pouca inspiração nisso. Todavia, histórias como a de Tamar é que tornam a Bíblia tão digna de crédito. Quem inventaria tal coisa e depois a registraria não só como narrativa histórica, mas também como evento da vinda de alguém pertencente à linhagem do Messias? Só o Deus das eternas surpresas. O Deus que toma os desajustados, os desesperados e os profanos, usando-os em seus eternos e santos propósitos. A história de Gênesis 38 não revela nada a respeito do conhecimento de Tamar sobre a mão de Deus nos acontecimentos de sua vida. É muito provável que ignorasse completamente o poder de Deus em operação. Mas o Senhor estava trabalhando, produzindo bem em meio à tragédia e abençoando, apesar de todos aqueles eventos menos do que dignos. Essa é a beleza desta história. O poder de Deus para produzir coisas positivas a partir de situações negativas e até pecaminosas ainda atua hoje como na época de Tamar. Talvez não dê para perceber isso hoje nem amanhã, ou talvez nunca. Mas podemos confiar no Deus que amamos para fazer o que mais gosta,
nos abençoar apesar de nós mesmas. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué 23:14. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28.